Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Menegote Run Experience. Aqui, a nossa meta é conectar o mundo da corrida com a vida corporativa, mostrando como lições dos treinos podem inspirar o dia a dia no trabalho e vice-versa. Cada episódio, um atleta, um profissional de negócio, compartilha uma história, prática, para inspirar sua performance, resiliência e propósito. Passo a passo, 5 anos de ouvidos, e vamos em frente nessa nossa jornada. Hoje temos aqui o senhor Hidalgo, dono fundador, treinador da SPF Running, uma das maiores consultorias, assessorias de corridas de Santa Catarina. Gente, jaraguaense, né? Fundado em Jaraguá, né, Hidalgo? Também, 100% jaraguense. Ah, que sensacional. E hoje estamos aqui com o nosso patrocinador também, a Janaína da Duzi. Hoje a Jana é gerente comercial lá na Duzi, né, Jana? Sabe tudo sobre cerveja. Quem não conhece a cerveja Duzi ainda, tem que conhecer. Uma cerveja sem glúten. Depois ela vai falar um pouquinho mais para nós aqui. Mas sabe aquela cervejinha para tomar sem aquele peso na consciência? Tá aqui, ó. Zero glúten, cervejinha top de linha. Jana, seja muito bem-vindo. Dalgo, sejam muito bem-vindos aí. É um grande prazer receber vocês nesse terceiro episódio, né, desse projeto aí que a Menegote está fazendo em comemoração aos 85 anos de história da Menegote. A ideia é fazer uma corrida para comemorar esses 85 anos com a comunidade, né? Reunir toda a turma aí e comemorar esses 85 anos, né? Então, assim, existe sempre um ponto onde pensamos em desistir. Pode ser aquele pontinho da dor nas pernas durante uma corrida, né? Aquele momento difícil no trabalho, mas é exatamente ali que mora o crescimento. Hoje vamos falar sobre o que acontece quando decidimos continuar, mesmo quando tudo diz o contrário, né? Porque ultrapassar limites não é só vencer o cansaço, é evoluir de verdade. Então, hoje, sejam muito bem-vindos ao episódio Superação de Limites. Como ultrapassar barreiras e evoluir. É aí que chega num momento crítico, né, Hidalgo? Que a gente tá ali evoluindo, só que daqui a pouco vem as dificuldades, vem aquela... E aí sim, tu precisa ter resiliência para vencer a barreira, vencer aquele cansaço inicial e evoluir. E vamos começar esse episódio sabendo assim, ó, como saber a hora de forçar e quando saber a hora de dar uma relaxada. O que tu me diz? No mundo dos esportes, como isso funciona? Pois então, né? Nós temos aí vários fatores adversos que entram desde a parte mental, passando pela parte física e passando pela rotina do dia a dia, né? Essa rotina do dia a dia, ela envolve família, trabalho, pós-graduação, passear com o dog, entre mil coisas que o ser humano coloca num dia que tem 24 horas e ele tira 8 para dormir, 8 para trabalhar e sobra 8 para atividades, para alguma coisa, né? Que envolve o lazer, o seu crescimento profissional através de um curso, de uma pós-graduação, resolvem ser pai e mãe, e uma série de fatores, e outros fatores adversos. E tudo isso cria mecanismos de sabotagem. Então, ele não vai só entrar na questão propriamente física, vai muito além do que isso, porque muito mais do que as consequências fisiológicas por trás da Covid-19, como eu estava conversando com ela lá fora, existe toda a complicação mental, psicológica, emocional que a Covid-19, por exemplo, também causou aos atletas, né? Aos atletas, corredores amadores, corredores subamador, que a gente diz que são os participantes recreacionais. Então, assim, são bastante fatores, sabe? Mas, assim, a SPF, enquanto assessoria esportiva, a gente fez um grande mapeamento para a gente entender esse processo de autossabotagem. Porque nós, enquanto assessoria esportiva, nós não estamos ali somente para prescrever o melhor treinamento de corrida para ela fazer presencial ou para ela fazer à distância em outra cidade, em outro país, mas também entender esses aspectos que, para nós, enquanto empresa, geram um problema que é o cancelamento. E o cancelamento não é porque é um cancelamento da receita. Você perde aquele cliente por um desses fatores adversos. E então a gente teve que começar um extenso mapeamento, porque
a gente, enquanto assessoria, entende que cada pessoa, cada cliente, ele é importante. Então, se de repente ele gera um cancelamento, ok, esse cancelamento ele foi gerado por um erro nosso, né, um mau atendimento, alguma coisa assim, em função do nosso serviço, ou se foi um fator adverso relacionado a aspectos psicológicos, financeiros, físicos, como uma lesão de algo que ele não seguiu uma orientação nossa, foi além, exagerou, e a gente ficou sabendo depois. Né? Então, esses aspectos, muito bem mapeados, eles geram o que você está me perguntando aqui. Desiste e desiste por quê? Né? Então, nós temos hoje, dentro do nosso mapeamento, o primeiro fator, que é lesão, né? Lesões e algo relacionado à parte física. Né? Então, a gente verifica se essa pessoa ela tinha um aporte muscular, físico, para desenvolver a corrida, sim, ou se ela não seguiu as orientações e foi além, e se auto-prejudicou sozinha, ou se foi uma cadeia de eventos, treinava em grupos e que fez alguma coisa no efeito manada daquele grupo, mas ela não estava preparada para aquilo e gerou uma lesão, por exemplo. E essa lesão, ela mexe, né, com a parte física, financeira e psicológica, porque ela tem que parar, ela tem que gastar com exames, com médicos e fisioterapia. Sim. E aí, depois, se voltar, muitas vezes ele não volta, ou ele volta meio reticente. E quando volta, tem que reconstruir muita coisa. Reconstruir, né? Tudo. Começa do zero. Se um resfriado, se uma gripe, que já impede a gente algumas vezes de correr uma semana, quando volta, a gente já sente, né? Imagine você voltar de um processo fisioterápico, de meses, né? Complicado. Eu comentei com ela lá fora, eu tive que fazer reabilitação, fisioterapia pulmonar, para poder retornar à minha condição respiratória depois que eu tive a Covid-19. Então, assim, para mim foi muito difícil, mas eu resolvi, por exemplo, encarar de frente. Em vez de eu protelar o processo e dizer, não preciso disso, não quero gastar, vai voltar sozinho, entendeu? Eu percebi que eu precisava de uma ajuda profissional para recuperar minha saúde e voltar para a atividade física o mais rápido possível, para não me auto-sabotar, porque senão tu entra naquela zona de conforto de voltar a não fazer nada, ou voltar a fazer o menos possível, né? E aí muitas vezes você abandona um sonho que era, né, fazer uma corrida, uma maratona, uma meia maratona, emagrecer, né? Então, esse é um aspecto. Os outros aspectos entram na falta de gerenciamento da pessoa para com as suas atividades. E é do tempo mesmo. A pessoa resolve correr, fazer uma pós-graduação, ter filho, comprar um cachorro, tudo ao mesmo tempo. E daí ela não consegue executar mais nada plenamente. Como cuidar de tudo isso? Né? Como cuidar de tudo isso. E daí, no fim, ela faz um monte de coisa e eu acredito que se ela não faz bem feita a corrida, ela também não vai fazer bem feita as outras coisas. Tá? E aí eles começam a sacrificar alguma coisa. E aí eles sacrificam a atividade física. Sacrificam a academia, o funcional, o crossfit, a assessoria de corrida, porque daí é mais uma coisa para... Que exige tempo, exige dedicação. Claro, e aí a pessoa disse, não, mas agora virei pai e acabou minha vida. Né? Daí disse, não pode acordar às 5 horas da manhã e fazer a sua corrida antes do bebê acordar? Né? Não dá para você fazer a tua planilha à distância e continuar fazendo a tua pós-graduação à noite? Quanto tempo vai durar a tua pós? 2 anos. Vai ficar 2 anos sem correr? Né? E sempre tem os tempos, né? Basta, se a pessoa organizar realmente, vai conseguir fazer. Talvez eu não vou fazer a 1h30, que é o treino, mas fazer meia hora é muito melhor do que não fazer nada, né? Então, eu concordo contigo, é mesmo o gerenciamento desse tempo e elencar prioridades também, né, Hidalgo? Porque se a pessoa coloca aquilo como prioridade, e o exercício físico, eu sempre falo e penso na minha vida pessoal, o exercício físico não estou elencando uma prioridade para mim ser melhor que alguém, ou para mim, eu estou elencando prioridade sobre a minha vida. Porque o exercício físico, ele diz respeito a você. Né? A você se dedicar, limitar um tempo para você mesmo. E quando tu está correndo, cara, é você com você.
Não existe mais nada naquele momento ali, né? Então, tem coisas que são inegociáveis na minha vida, né? Como de fazer meus exercícios são inegociáveis, é preciso. É uma coisa que faz bem para o Rodrigo, né? Faz bem para mim. Eu não tenho nada no mundo ali que me faça mais feliz do que ir fazer minha caminhada, cuidar de mim. Eu estando bem, eu vou cuidar bem da minha família, eu vou cuidar bem da minha vida profissional, e aí vai, né? Jana, e como que funciona lá? Eu sei que a Duzi está em franca expansão, né? Estão crescendo bastante, né? Na verdade, ainda somos pequenininhos, né? Temos uma capacidade mensal de 20 mil litros. Entendi. Mas temos 4 funcionários só, na cervejaria inteira. Nossa, então, é bem puxado para nós, para todos. Que seja. Mas cada um fazendo uma coisinha, um ajudando o outro. É isso aí. E nesse crescimento aí, quando que vocês enxergam assim que é a hora de, olha, agora é a hora de dar uma acelerada? Beleza, hoje vocês têm 4 funcionários, mas acredito que começou com menos ainda, né? A gente começou com 3. Olha aí. Fomos para 4, chegamos a 5, mas agora regredimos para 4, porque o mercado deu uma e também, talvez a época do ano também, começa um pouco mais de frio, o consumo diminui um pouco. Também um pouquinho, né? Mas a gente tem aquelas estratégias, né? Tem as bebidas mais encorpadas, que o inverno pede aquelas mais encorpadas, mais escuras. O pessoal vai mais pro vinho, né? Então a gente tem essas opções de cervejas mais... que legal. Mais voltadas para o inverno. Mais para o inverno, exatamente. Elas são mais alcoólicas, mais encorpadas, né? Olfativos melhores. Totalmente diferente. A gente tem os períodos, né? Que nem verão pede a mais leve, a que te acompanha na corrida, no barzinho e tudo mais. E no inverno também tem aquela que combina com a massa, com tudo que tu vai... Então, o clima é um fator relevante para vocês, em definir, né? Quando avançar no negócio, quando botar mais pilha, talvez contratar mais gente e tal. Também. E quando dar uma recuada, né? Também. O inverno em si, ele dá uma regredida para todo mundo, né? O pessoal quer ficar mais aconchegadinho. É verdade, é verdade. Muito bom. E qual barreira? Uma pergunta pessoal agora, tá? Vamos começar com a Jana aqui. Qual barreira na sua vida você já ultrapassou que fez você evoluir? Que você falou assim, olha, foi uma barreira difícil, mas eu persisti e hoje eu evoluí com essa quebrada dessa barreira, né? Que você vencer, se superar esse desafio, né? O meu maior é o medo mesmo. Ah, é? A ansiedade, o medo, né? De tudo. Antes eu trabalhava com administração em si, né? Sou formada nisso e tudo mais. Então, quando teve a oportunidade de comprar a cervejaria Duzi, porque ela não foi iniciada conosco, então foi ali um ponto. Vou, não vou, compro, não compro. Daí o meu noivo hoje, ele é cervejeiro, né? Já há 15, 16 anos. É mestre em cervejaria, né? Sim, exatamente. Daí eu falei pra ele, cara, tu sabe fazer, tu é bom nisso, a gente precisa de um start, eu preciso mudar o ramo da minha vida também, vamos abraçar junto essa causa e vamos lá. Olha aí. E estamos aí, 2 anos, olha aí, seguindo em frente. E aposto que surgiu muitas incertezas, né, antes de fazer inteiro, né? Cada mesinho, cada semana aí aparece uma dificuldade, a gente vai lá, pensa, senta junto, como vamos resolver. E é isso aí. A vida, na verdade, ela é feita de decisões e muitas das vezes ela gera medo, essa decisão que você toma, né? Bastante. Ela gera insegurança, porque você não sabe o que vai estar por trás do próximo passo, né? Mas... Ainda mais quando tu foi jogada num ramo que tu não tinha nem noção de como era. Então. Daí que nem aquela questão. Tributos, impostos, é totalmente diferente do que eu trabalhava. Nossa. Então, cervejaria é uma particularidade em si, que cada mês aumenta uma coisinha, um imposto novo. Isso é uma das grandes dificuldades da cervejaria, né? Quanto mais tu vende, mais imposto tu tem. Então... Isso é em todo lugar, né? Em todo canto lugar. É isso, né? Mas é que a cervejaria tem um imposto a mais ainda sobre venda, então... sim. E para vocês, foi um desafio, por exemplo, assim, ó, vim com essa linha da cerveja sem glúten.
Como foi? Foi uma decisão, vocês já estavam no radar isso? Na verdade, eu tenho muitos amigos celíacos, né? Então, eu já procurava antigamente restaurantes para ir com esses amigos e tudo mais. Daí foi uma opção. Eu falei, vamos fazer uma sem glúten? Até estamos pensando em fazer uma sem álcool agora. Que legal. Então, até para pessoal que corre e tudo mais. E uma necessidade do corpo também, né? Inflama e tudo mais. Então, são opções que a gente viu que teria saída. E muita gente vem procurar a gente pelo fato do nosso piercing ser sem glúten. Então, deu uma cartada certeira ali. Não, muito bom. Inclusive tendência, né? Hoje em dia. Eu também. Mesmo, quando tomo uma cerveja, eu vou na Duzi, porque no fim das contas não gera aquele estufamento na pessoa, né? E é sensacional. E Dário, e aí, contigo? O que foi aí que tu já ultrapassou um limite, venceu o medo e cresceu com isso? Para mim, a minha superação, assim, eu acho que foi fazer minha primeira maratona, né? Que, já que nós estamos falando da corrida aí, especificamente, em 2012 eu corri a minha primeira maratona, que foi a Maratona Internacional de Florianópolis. E fazendo um retrospecto, eu não estava pronto para correr uma maratona. E já tinha corrido várias meias maratonas, mas isso não me habilitava a dobrar dos 21 para os 42. Que assim, dobrar, né? É dobrar. E naquele tempo não existia assessoramento esportivo em Santa Catarina, né? Existia alguma coisinha ali em Joinville, alguma coisinha em Florianópolis, porque era a capital e só. Então eu corri meio que por conta e risco, né? Baseado no que eu tinha estudado e no que eu achava como percepção de esforço que eu daria conta ou não. Mas consegui concluir a maratona, porém não consegui concluir a maratona correndo. E daí isso me frustrou, obviamente, porque o corredor, quando ele tenta concluir uma corrida de 5 quilômetros, o objetivo é largar e fazer os 5 quilômetros correndo e cruzar a linha de chegada. Sim. Esse é o objetivo de quem corre. O objetivo de quem caminha é caminhar os 5 quilômetros. Quando você vai para meia maratona ou 10 quilômetros, é a mesma coisa. E quando você chega na maratona, obviamente, você quer correr os 42 quilômetros sem caminhar, né? E obviamente que isso não rolou, né? Eu tive que... Eu tenho uma foto que eu uso muito como aspecto motivacional, fazendo um 3 e um 2, passando, sorrindo pelo foco radical, e no 34 eu entrei em colapso. Total. Né? 32 estava feliz da vida. Pose. Eu tenho que tirar essa foto aí para botar na minha rede social. Então, ali, eu, enquanto consultor de empresas, já havia analisado esse movimento de assessorias esportivas que tinha em Curitiba, São Paulo. Tinha a Simone Ponte Ferraz, que na época já era atleta, já morava em Jaraguá do Sul, e que tinha o desejo de montar uma assessoria esportiva, mas não sabia exatamente por onde começar. E aí foi aonde a gente trouxe, né, esse conceito de Curitiba e São Paulo para Jaraguá do Sul. Montamos a SPF Running em 2013. Foi a primeira assessoria? Foi a primeira assessoria, de fato, assim, com planilha de treino, com treinamento do atletismo nas aulas de corrida, estruturado da forma como uma assessoria tem que ser, né? Levar os alunos para as provas de corrida, né? Legal. E juntou, um consultor, né, de empresas, sim, com uma atleta olímpica, Exatamente. E aí deu super certo. E daí, naquele momento, ela falou assim, eu vou fazer uma planilha para você treinar para maratona, para a tua próxima maratona. E o maratonista tem mania de não repetir maratona, uma parte deles. Corri Florianópolis, porque é uma prova muito especial, a pessoa fez aquela prova, bem ou mal, ela não quer repetir. Ano que vem ela quer fazer Porto Alegre, daqui a pouco quer fazer Buenos Aires. E eu cheguei para ela e falei assim, eu vou fazer a mesma maratona, um ano depois. Fui lá, me inscrevi, torci para que não mudassem o percurso, né? Que de vez em quando tem provas que mudam o percurso de um ano para o outro. O percurso não ficou muito bom, vamos mudar. Eles não mudaram o percurso e eu fiz a mesma prova um ano depois e tirei 30 minutos do meu tempo. Nossa, tá? 30 minutos. Então, de 4 horas e 20, eu passei para 3 horas e 45. Nossa.
E ainda caminhei um pouquinho, porque deu umas cãibras nos quilômetros finais. Mas tirar meia hora numa preparação de maratona em um ano, né? Isso me convenceu o quanto um treinamento prescrito de uma planilha de treino, seguindo uma estruturação, seguindo uma orientação de um profissional da área, realmente iria fazer diferença na minha evolução. E isso não vale só para 42, isso vale para quem está começando os 5 quilômetros, quem quer dobrar para o 10, quem quer dobrar para o 21. Então essa eu acho que foi assim as duas maiores superações, né? A criação da SPF, né? Trazer um modelo de negócio para Jaraguá do Sul que não existia e que ninguém entendia o porquê pagar para ter uma consultoria de corrida. Até hoje uma parcela ainda não entende, mas já criamos passos bem importantes. E a minha superação na maratona, eu acho que foi isso aí. Que legal. E que conselho você dá aí para a turma do esporte aí que está buscando esse próximo passo? O cara que corre 5, né, vai se inscrever lá na Menegote, lá, sempre me corro 5, sempre corro 5. Eu quero me inscrever para o 10. Que conselho você dá para essa turma aí? Para, bora lá, vamos superar os limites, vamos mudar esse cenário do 5. Então, a pessoa que corre o 5, a minha recomendação é continue correndo o 5 e não dobre por conta própria, pelo simples desafio de escolher aleatoriamente, agora eu vou dobrar. Né? Que aí entra o fator que eu falei, entra o fator... Pode lesar uma lesão, pode gerar uma frustração psicológica da pessoa, que a pessoa chegou lá, corro tão bem uns 5 quilômetros, mas eu no 10 já fui tão bem. Daí cria um bloqueio naquela pessoa. Então, assim, eu acho que assim, são etapas, né? A pessoa, para chegar no 10 da Menegote Run, ela teria que estar hoje correndo confortavelmente 8 quilômetros. Correndo, sem andar. Né? Que daí aquele 2 km a mais, ela no dia, no fluxo, na empolgação, energia que tem, ela vai, né? Pega um tênis um pouco melhor, né? Dá uma cuidadinha na alimentação naquela semana, né? Deixa para beber só depois da prova, né? Que é um fator, assim, a cerveja é muito boa. A cerveja é uma coisa que combinou bastante com a corrida, por incrível que pareça. Né? O pessoal no começo achava que as coisas não iam combinar, né? Porque, não, a corrida é saúde, beber, tem aquela situação do álcool e tal. Mas depois da corrida, é uma excelente forma de confraternização. Então, as corridas que inseriram um chopp, cortesia, né? A gente percebeu no decorrer dos anos um fluxo maior de pessoas inscritas, tá? Pelo prazer da confraternização, de comemorar mesmo, de fato, né? Então a gente só recomenda que antes, né, naquela semana da prova, se for distâncias grandes, inclusive, que eles estão em preparação de meses e meses, que realmente evite o álcool, né? O consumo de álcool. Se for uma sem álcool, já é outra conversa. Muda o jogo, tá vendo? Mas tá de olho nesse mundo dos esportes. Já que você tá entrevistando aqui uma parceira patrocinadora da cerveja, eu quero dizer com bons olhos que eu não vejo problema algum, muito pelo contrário. Eu vejo um aspecto da confraternização muito legal pós-corrida, sabe? Isso aí. Muito bom. Mas não exagerar, né? É só não exagerar. Mas eu acho que a dica é essa. Quem está dentro dos 5 quilômetros, 5, 6, 7, né? A gente sempre orienta. Faça o melhor que você puder dentro daquela distância que você está preparado. Sim, né? Tem razão. Então, assim, a pessoa não precisa bater o RP, que o pessoal fala no atletismo, que é o recorde pessoal. Não precisa bater o RP todas as provas. Sim. Né? Até porque alguns estão ali por saúde, por lazer, por combate a outras coisas, né? Mas, assim, fazer o melhor dentro daquilo que você está preparado. Agora, você quer dar um passo a mais, entendeu? Procurar uma orientação esportiva, né? Um profissional de educação física. Eu acho que é cada um dentro da sua área. Nós, por exemplo, não damos orientação nutricional, por exemplo, porque nós não somos nutricionistas. Tem essa especialidade. Tá? Não temos essa especialidade, então nós temos os nutricionistas cadastrados, você vai lá. Fisioterapia, nós também não vamos avançar dentro de uma área de reabilitação fisioterápica, não é o nosso departamento. A gente assume o fortalecimento pós-fisioterapia, pós-liberação fisioterápica. Então, assim, eu acho que dessa área é profissional de educação física, não é blogger, não é uma série de coisas que tem no momento.
onde entram numa onda de seguir determinadas orientações que não são do profissional, que não são da área competente. Tem vezes, né, Hidalgo, que não é... Nós estamos falando assim, você vai fazer uma corrida, você vai passar pelo menos ali meia hora, 40 minutos correndo ali, né, nas quilometragens mais curtas ali, e meia hora fazendo o exercício errado, fazendo o movimento errado ali, isso vai gerar uma lesão, né? A chance de gerar uma lesão é gigante. O movimento errado, tênis errado. Tênis errado. Ou, por exemplo, você está lá acostumado realmente com o 10. Todo mundo está acostumado com o 5. Todo mundo pode evoluir para o 10. Mas evolui de uma forma saudável, né? Exatamente. Porque senão acaba gera até esse desânimo na pessoa, né? Daqui a pouco a pessoa fala, pô, esse negócio não é para mim. Não é assim, né? Cada um tem uma fisiologia para evoluir também, né? Tem gente que evolui mais rápido, tem gente que demora um pouquinho mais e assim vai, né? Você já correu aquela prova de Pomerode lá, a maratona de Pomerode? Eu corri a meia, não correu a meia, né? a meia. Então, depois daquela prova, uma pessoa de Pomerode entrou em contato comigo e perguntou assim, eu quero treinar para correr a maratona de Pomerode agora, um ano antes, né? Que era do ano passado. Aí isso chamou atenção porque assim, não tinha maratona ainda, naquela época só tinha meia, né? E daí a Corre Brasil lançou a maratona. E daí o que acontece? Óbvio que ia ter bastante gente com o desafio de correr a primeira maratona em Pomerode. Aí ele mandou uma mensagem, história, né? mandou uma mensagem em janeiro perguntando assim, gostaria que vocês me treinassem à distância, porque Pomerode não tem assessoria esportiva. Eu disse, quantas meias maratonas você já fez? Nenhuma. Quantos 10 quilômetros já fez? Poucos. Eu disse, você me desculpe muito, mas você não vai correr uma maratona no final do ano. Não tem como. Você vai ter que passar por todas as etapas. Agora, se você se dedicar a um planejamento sério, talvez a gente consiga te preparar para os 21 quilômetros, se você me mostrar no teu histórico que você tem várias provas no 10, assim, assado. Ok. Não é que eu tirei o sonho dele, eu coloquei ele dentro de uma realidade. Né? Foi extremamente honesto. Honesto. O que aconteceu? Ele começou a treinar de forma bacana, depois resolveu ser pai, depois a empresa começou a mandar ele para uma série de viagens, aí ele dizia que no hotel não tinha esteira, que na cidade onde ele estava não dava para correr, que não era seguro, ou seja, quando chegou na metade do ano ele cancelou o assessoramento esportivo. Tá? Então assim, daí eu falei, e o sonho dos 42 quilômetros? Pois é, né? Então, assim, muitas vezes essa expectativa, esse sonho é legal, tudo, mas ele tem que ter um planejamento para chegar lá. E um 5 para um 10 quilômetros é a mesma coisa. E um 10 quilômetros para uma meia maratona é a mesma coisa. É legal, é bacana, mas assim, é possível, mas assim, a pessoa tem que dedicar a sua energia, focar naquilo e botar aquilo realmente como meta, assim como em outras áreas profissionais e familiares também da nossa vida. Jana, e para você? Que dica que você dá para a turma aí que está vivendo uma fase parecida com a que você viveu lá atrás, né? Ou uma mudança de carreira, ou aquisição de um negócio? Que dica que você dá? Como foi fazer essa transformação aí? No caso, foi de uma hora para outra, né? É aquele vai, não vai. Foi. Meti a cara e fomos. Estava bem assessorada também, porque o Loreno é especialista nessa área, né? Então, legal. Você buscou uma fonte também de segurança ali, né? Exatamente, porque ir assim no escuro é meio a loucura mesmo, mas foi... E muitas vezes você estar antenado às coisas que acontecem, né? É que nem você comentou, né? Você estava já de uma forma ou de outra entendendo o mercado, as pessoas celíacas que tinham ao seu redor, né? E você provavelmente já estava montando esse cenário aí, né? Na tua cabeça de atuar no meio dessas pessoas, trazer um produto que atendesse esse nicho de mercado, né? É um nicho, né? De uma galera que está crescendo. Tem muita gente que está tendo esse problema com glúten em si, né? Então, é uma área que provavelmente vai se expandir bastante daqui nos próximos anos. Essa questão do chopp sem álcool também, né? O pessoal está começando a procurar bastante. Então, até porque agora a lei seca, né? Todo mundo quer curtir, quer... E eu acho que está vendo até uma conscientização melhor das pessoas, eu acho, né? Sobre, vai beber, né? A questão da direção e tal.
Então, se a pessoa quer dirigir, pô, tem uma cerveja sem álcool, vai... Até um pouco de preconceito que existe sobre isso aí, tá caindo fora, né? Eu acho que a nossa segurança em primeiro lugar, né? E com relação ao glúten aí, eu mesmo consumo o que eu posso consumir sem glúten, mas eu não tenho problema nenhum com glúten. Então, eu acho que são produtos que começam a surgir como uma opção de alimentação, né? Saudável, é mais saudável, né? Sem dúvida, né? Primeira vez que inclusive, a gente tomou cerveja Duzi, eu não sabia que era uma cerveja sem glúten. Então, então assim, ó, questão de paladar evoluiu muito, né? Hoje você já não sente mais aquela diferença gigantesca lá de uma cerveja. Antigamente falavam que a cerveja era sem gosto, Isso. não era gostosa e tudo mais, e o nosso chopp é muito gostoso. Tu não percebe mesmo que ele é sem glúten até falarem para você. Exatamente. Ô, Hidalgo, e quais técnicas ou estratégias ajudam as pessoas aí a romper os seus limites? Vamos falar de um corredor que está saindo do 10. Não, eu vou usar meu exemplo, daí já é uma consultoria para mim, tá? Tá bom, pode ser. Como o cara saindo do 21 vai para os 42? Da meia maratona para maratona para full. Olha, você precisa rever a sua vida. Você precisa rever seus conceitos. Muda muito, Muda um pouco, sabe? Muda um pouco. Mas quais estratégias aí vocês usam lá para orientar a pessoa com esse intuito aí, né? Nos primeiros momentos a gente tem uma conversa, geralmente, para saber qual prova que a pessoa está pensando em fazer, o que a gente chama de prova-alvo, né? Uhum. Então, a prova-alvo, se ela é daqui a 1 ano, por exemplo, então você sabe que você tem uma preparação confortável para fazer. Se você quer fazer em 4 meses a sua primeira maratona, né? 4 meses, teríamos que analisar se é viável ou não, né, de acordo com o teu histórico de corredor, né? Eu, particularmente, né? A minha preparação de maratona, geralmente, é 5 meses. Aí você olha assim, nossa, é bastante tempo. Sim, é bastante tempo, né? Mas envolve os longões, envolve uma quilometragem semanal que ela não pode ser aumentada assim da noite para o dia. E ela envolve uma quilometragem semanal que ela exige bastante do corpo, né? E do mental, de você muitas vezes ter que treinar na chuva, treinar no frio, porque você tem aquela quilometragem que você não vai poder negligenciar, que nem você está lá, corre 5 quilômetros, hoje eu não vou correr porque está chovendo, faço amanhã. Na maratona não dá para fazer isso, tá? Você tem que cumprir ali um planejamento de, sei lá, 70 a 90 quilômetros por semana, né? Se você deixa de fazer 10 quilômetros, com certeza esse 10 quilômetros vai ser jogado para o teu fim de semana. Uhum. Então, daqui a pouco você tem 20, daqui a pouco você já tem 30 para correr no final de semana. E aí você tem o almoço de domingo com a família, você tem a mulher, você tem a criança, você tem o cachorro para passear. Tá? É engraçado porque assim, tem a rotina que a pessoa tem que abdicar de algumas coisas. Então a família também tem que ser um pouco compreensiva, né? Isso para quem é triatleta, maratonista. É uma prova da família, né? Porque envolve o treinamento no final de semana de grandes quilometragens. Então, você vai sair para fazer uma corrida de 2 horas, 2 horas e pouco. Por mais que você acorde de madrugada para ser mais fresco e para você correr no horário que aquela maratona vai acontecer, mesmo assim, você está falando de sacrificar um sábado, uma manhã de sábado inteiro, um domingo. E queira ou não, né, Hidalgo, tem o cansaço pós-treino também, né? Depois aí vem teus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenininhos, assim, que bora, pai, jogar bola, pai, não sei o quê, pai. Então, é mais complicado, né? Você tem que ter gás aí para viver isso no pós-treino também. E aí, assim, a assessoria esportiva, ela não vai prescrever uma planilha imaginária. Ela vai prescrever algo que você tenha condições de cumprir. Agora, de fato, depende da determinação da pessoa, do foco naquele objetivo que ela colocou para ela. Então, daqui a pouco a gente começa a acessar o sistema, né? Porque tudo que você corre com o teu GPS é transmitido para o nosso sistema, a gente consegue ver na tela instantaneamente o que você fez. E se você não fez?
né? Então você aí começam a dar os problemas, né? Negligenciou um treino, negligenciou 2, 3, né? Não está conseguindo cumprir o ritmo. Por quê? Está muito cansado das outras tarefas do dia a dia. Então o processo para maratona envolve realmente uma análise da tua vida, do teu contexto durante 5 meses. Quem gosta de beber vai ter que diminuir um pouquinho. Quem gosta de comer muito vai ter que se acostumar um pouquinho a comer um pouquinho menos. Ingerir, né, nas proporções. Então entra nutricionista, né, principalmente quem tem problemas de cãibra, por exemplo, que é o meu caso, tem que entrar nutricionista, tem que entrar um fortalecimento. Não gosta de fortalecer. Cara, se você não for para uma academia ou para um estúdio de personal, ou lá para a SPF, fazer um trabalho de fortalecimento no mínimo 2 vezes por semana, existe um risco muito grande de você colapsar. E o colapsar é aquilo que eu falei, bater uma foto sorrindo no 32, e no 33 você começar a andar, e andar os últimos 9 quilômetros. Porque daí na maratona não tem um táxi para você voltar para a linha de chegada. Você tem que voltar caminhando. Ou vai, ou vai. Outro vai ter a organização não põe um trenzinho lá para ir recolhendo. Então, além de você andar aqueles 9 quilômetros, 8 quilômetros frustrado, porque deu PT, você ainda fica com aquela sensação da dor. Por um lado, a pessoa começa a pensar, não, na próxima eu farei melhor. Né? Tem alguns que voltam motivados, que foi o meu caso. Eu podia ter dito, não vou mais correr maratona, não é para mim. Tanto é que eu já corri 9 maratonas. Das 9, eu considero uma bem-sucedida, que foi a única que eu consegui largar, correr e chegar correndo. Poxa. E eu tinha uma meta, fazer abaixo de 3 horas e 30, fiz 3 horas e 24. Mas só uma vez eu consegui reproduzir, porque também a corrida não é uma ciência exata. Mesmo 5 quilômetros, mesmo 10 quilômetros da Menegote Run, dependendo de como está a pessoa naquela semana, naquele momento, né? Ela também vai performar de um jeito diferente. E ela tem que ter consciência também para não entrar naquele processo de se cobrar demais. Né? Tem que ser leve, tem que ser gostoso, leve, né? Tem que ser leve, porque assim, é um esporte, mas a gente considera também um lazer. Quem tem que se cobrar é o corredor de elite, que tem que fazer marca para ser convocado pela seleção brasileira, que é o caso da Simone, entendeu? Que daí é a profissão deles. Exatamente. Agora, nós que somos corredores recreacionais, a gente tem que fazer o nosso melhor sempre, lógico, né? Mas assim, sem cobrar demais, né? Então, eu acho que esse é um dos aspectos, assim, importantes, sabe? Muito bom. Agora, eu fiquei curioso, tá? Alguma coisinha aí tu deve ter sentido de diferença ou alimentação na semana anterior da prova para ter tirado esse tempo tão bom nessa maratona que tu fez? Alguma coisinha tu consegue identificar de diferente ou não? Eu consigo identificar que a alimentação, sim, né? A alimentação fez diferença. É fundamental. Uma coisa é você achar que come bem e saudável, e outra coisa é um profissional te indicar, né? Exatamente o que você vai comer. O fortalecimento, porque no meu caso eu tive os problemas pontuais com as cãibras. E daí, assim, cara, não é só comer mais banana, né? E a banana não corta a cãibra, isso é mito, né? E eu não sou nutricionista, mas a minha nutricionista foi taxativa, não é só comer banana. Esquece dessa história. Não é só ingerir cápsula de sal e tá resolvido. Então, assim, entrei com mais fortalecimento, que realmente eu era negligente, não gostava de fazer musculação, não gostava, né, de fortalecer. E eu acho que daí também levar a planilha um pouco mais a sério. Porque, assim, a gente, como é um processo longo, né? 4 meses, 5 meses, até para quem está indo para um 10, para um 21 quilômetros, ela também vai passar por esses 4 meses de preparação para estrear na sua primeira meia maratona. Tem gente que fica um ano se preparando, tá? Porque corre ainda num pace muito lento, né? Então ela vai levar um ano se preparando para a primeira meia maratona. É muito tempo. Então é muito fácil a gente se negligenciar, se auto-sabotar, né? Então você começa a pular treinos que depois fazem falta. E daí isso é cobrado no dia da corrida com juros e correção monetária. Tudo aquilo que você negligenciou em KMs, ela vai te cobrar depois no dia da prova.
né? E aí não tem mais o que fazer. Tu tá lá, e tá lá. tu vai tentar fazer o que for possível. No mínimo andar, tu vai, né? No mínimo andar, tu vai, né? Mas assim, alguns comemoram, né? Atravessar a linha de chegada, mesmo caminhando. Claro, e tem que comemorar. Tem que comemorar, porque é uma superação, e é por isso que a corrida dá medalha para todo mundo, né? Vocês vão dar medalha para todo mundo, né? Dá medalha para todo mundo, com certeza. Porque é uma superação, né? É interessante porque algumas pessoas perguntam, todo mundo vai ganhar medalha? Porque algumas têm a percepção que é só uma parcela quem faz em tanto tempo, né? Mas hoje é normal, né? Que a prova dê medalha para todo mundo, mas tem pessoas que perguntam, eu vou receber uma medalha? E tem uma questão, assim, ó, que merece a medalha, sabe? Sim. Porque a pessoa se expôs a isso. A pessoa acordou cedo, a pessoa teve treinamentos antes. Poxa, merece demais carregar essa medalha. Feliz da vida. Tem gente que fala, mas essa medalha, mas eu não ganhei nada. Cara, claro que ganhou. Tem um monte de gente que está dormindo. A pessoa está aqui, está correndo, está participando, né? Está se mexendo, tornando a vida dela mais ativa, né? Uma última curiosidade que me deu. Tem uma ideia de pace? Qual que é um pace legal, assim, para terminar uma meia maratona? Meia maratona? Meia maratona, eu acho que todo mundo sonha, em primeiro lugar, em fazer o famoso pace de 5, né? 5 por quilômetro. Eu acho que é, assim, um consenso de assessoria esportiva, né? Quem consegue... Por quê? Porque ela vai fazer uma meia maratona abaixo de 2 horas, né? Então, né, tudo que é abaixo de 2 horas, a pessoa já comemora. A minha primeira meia maratona, por exemplo, deu 1h58. Com certeza depois melhorei muito mais. Só que o fato de eu ter feito abaixo de 2 horas assim, gerou um aspecto melhor, né? De realização. Né? E isso tem no 10, isso tem no 5, né? O pessoal ali fazer uns 5 quilômetros abaixo de meia hora, o pessoal vibra. Porque, tudo bem, um atleta de elite faz em 16, né? 17, 18. Um atleta amador, né, que vai para pódio, vai fazer lá em 20 minutos, que já é um tempo... Eu consegui fazer uma vez na vida os 5 quilômetros em 20 minutos, não tomando água no percurso, largando bem lá na frente e fazendo as curvas bem fechadinho, assim, para economizar tudo que o percurso tinha. Tá? E quase morri, né? E quase morri. Então, assim, mas falando do corredor recreacional, fazer uns 5 quilômetros, vamos supor, na Menegote Run, para 25 minutos, 26, 27, qualquer coisa que for abaixo de 30 minutos, já é uma vitória. Tá? Claro que isso depende de pessoa para pessoa, né? Porque alguns são mais exigentes, outros que estão começando, né? Talvez leve um pouco mais de tempo, talvez tenham que caminhar, mas é a superação. É a superação de estar fazendo. Tem empresas que criaram 3 quilômetros. Nós temos. Vocês têm, né? Essa distância, originalmente, ela não existia porque não é uma distância oficial. Mas o 3 quilômetros foi criado numa corrida só para mulheres, né? Aonde queriam incentivar a pessoa a fazer os 3 quilômetros correndo. Porque o pessoal dizia assim, não, você pode se inscrever no 5, mas se você não conseguir correr os 5, você pode terminar caminhando, não tem problema. E, de fato, não tem. Mas a pessoa vem com aquela mentalidade, não. A ideia eu quero correr 5 quilômetros, 5 quilômetros é demais. Então, foi criado 3 quilômetros e foi um sucesso. Foi um sucesso porque o atleta iniciante, daí ele precisa passar por essas etapas. E sabe que a Olímpicos lançou uma pesquisa aí agora, né? E ela falou o seguinte, que nós temos uma pesquisa a nível nacional, existem 13 milhões de corredores no Brasil. 13 milhões. Dos 13 milhões, 26% só, eu acho pouquíssimo, participam de provas, né? E 60% dessa turma aí diz que não faz a prova porque não se sente preparado para fazer a prova. E aí é uma coisa assim, eu fiz já a prova de corrida e é incrível a prova de corrida. A energia que existe numa prova de corrida é incrível. Por isso que eu falo, quem não fez ainda tem que fazer uma prova. Porque assim, ó, o pessoal caminha, o pessoal se motiva, o pessoal, sabe, não tem ninguém ali querendo... Claro, lá na ponta vai ter a turma lá batendo cabeça, lá querendo pegar o pódio lá, mas
A grande massa tá ali atrás, se divertindo, aproveitando. O Merode mesmo foi uma festa, né? Tinha marchinha, né? Tinha banda, essas bandas de alemã tocando durante a corrida. Tinha chopp no percurso. Tinha chopp no meio do percurso, quem quisesse. No percurso. Exatamente. Então, é uma festa realmente, sabe? É sensacional. Então, o 3 quilômetros, a gente colocou, porque isso me chamou bastante atenção, sabe? 26% só das pessoas participam. Eu achei muito pouco. E a ideia é de fato, gente, venha participar. Então, vai fazer o 3 quilômetros, passa caminhando, não tem problema nenhum, vai sentir a energia que é uma prova de corrida, né? Uma prova, uma festa. Não falar uma prova, assim, é uma festa, na verdade, que acontece. Né? Para nós, enquanto assessoria esportiva, o 3 quilômetros é o famoso sem desculpas. Porque quem treina um pouco de corrida de forma regularmente, que a gente diz 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ela vai ter condições de fazer os 3 quilômetros tranquilamente. Então, nós temos uma parcela grande, né, de pessoas iniciantes, porque a SPF Running, ao contrário do que as pessoas olham assim, não é uma assessoria de performance, né? Apesar que muitos alunos nossos pegam pódio, mas eles não pegam pódio porque são atletas ou porque já praticavam. É porque seguem um treinamento estruturado, né, voltado para isso. Mas a pessoa iniciante, se ela treinar de uma forma regular, sem se sabotar, ela consegue fazer os 3 quilômetros correndo. Então, é o famoso sem desculpas. Entendi. Porque antigamente não tinha. Então, a pessoa até podia argumentar, eu ainda não estou pronto, não estou pronta, porque eu ainda corro muito lento, e daí eu ia demorar muito para correr esses 5 quilômetros, ia cansar e ia ter que terminar caminhando. Então, o 3 quilômetros é o sem desculpa. É a pessoa que tem uma regularidade no esporte, ela vai fazer. Né? E até aquela pessoa que caminha se empolga de dar uns trotezinhos. Isso, e eu acho que assim, é o início, né? É o início. Tem gente que está pensando, vai lá, faz o 3 km, tenho certeza que o bichinho vai morder, vai falar, cara, quero participar mais desse mundo aí. Gente, nós estamos chegando ao fim, e eu queria agora entender com vocês, assim, Jana, o que você achou de tudo que a gente conversou aqui, de tanta coisa que o Hidalgo falou, o que você, do mundo profissional, consegue tirar do mundo esportivo e levar para o teu dia a dia? A famosa escadinha, né? Uma coisa de cada vez. Divide por partes e tu vai chegar lá. Tem que dividir aos pouquinhos, porque se tu pular daqui para lá, tu vai quebrar e tu vai ter que parar, vai ter que repensar, vai ter que começar tudo do zero. É a tal da constância, né? Exatamente. Isso aí. Um degrau, né? De cada vez. Exatamente. O Hidalgo, além de tudo, além de treinador, é um empresário, né, Hidalgo? Exatamente. E o que você vê de similaridade entre os mundos, assim? Eu acho que é uma palavra-chave que eu e a Simone falamos bastante, inclusive em reuniões com os nossos colaboradores, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre as partes, né? O profissional, o físico-mental, a tua família, né? O teu lado espiritual e de pertencimento, porque a gente não pode negligenciar nenhuma e nem outra. Não né? vai faltar. Né? E também não pode exagerar muito em uma e também negligenciar as outras. Né? Então, eu acho que assim, a palavra, a linguagem subliminar que a gente tenta passar algumas vezes é essa, né? Porque a gente, além de treinador de corrida, a gente ainda é psicólogo, a gente é outras coisas, porque a gente precisa entender o contexto de cada pessoa. E esse contexto não é o financeiro, são outros contextos que estão por trás, como eu falei, que fazem com que ele se auto-sabote ou que ele desista facilmente de um objetivo. E dentro do nosso trabalho, dentro do nosso mundo corporativo, nós não vamos desistir diante da primeira dificuldade, diante de um concorrente mais agressivo, a gente sempre vai estar ali no foco, na meta, na superação, na estratégia para driblar essas situações, né? Nós estávamos comentando ali fora, a situação econômica que o país está vivendo no momento, não está muito favorável para o comércio, não está muito favorável para nós, prestadores de serviço, academia, assessoria de corrida,
cortam esse custo, Básicos, entre falar, aspas, né? com uma facilidade assim que me corta o coração. Porque muitas vezes não dá para comprar uma calça, não dá para pagar uma pizza, entendeu? Mas acham que naquele momento cortar a atividade física vai fazer a diferença muitas vezes no seu orçamento, né? E deixa outras coisas para trás. Então, assim, eu acho que o equilíbrio, né, que faz com que você seja um bom profissional e seja um bom esportista, ele caminha junto. E né? conceitos, né, como disciplina, né, como constância, como estratégia, eles estão juntos, né? Tanto na corrida quanto a coisa a gente falou aqui sobre estratégia. Eu vou sair do 10, vou pro 21, existe uma estratégia, existe uma constância que a pessoa tem que ter ali. Mesma coisa no mundo profissional agora. Estamos vivendo esse momento que não, né, que é um momento de dúvida e tal. Uhum. A gente precisa ter uma estratégia para conseguir se manter nesse meio. A gente precisa ter constância para conseguir se manter nesse meio, né? Então, são mundos completamente complementares, né? E sem dúvida nenhuma, o equilíbrio mantém aí a gente botando na balança, um pouquinho puxa aqui, outro pouquinho puxa ali, e as coisas vão tomando rumo, né? E esse senso do pertencimento também ele é muito forte, porque as redes sociais e também a própria pandemia isolou muitas pessoas, né? Sim. Então, a corrida ou a bike, eles formam comunidades fantásticas, de um ajudar o outro, de realmente correr junto e apoiar o outro. Nós começamos assim com um perfil muito mais voltado para o feminino, por incrível que pareça, e as mulheres trouxeram os maridos, mas não, eu gosto de jogar futebol, mas eu vou correr também para acompanhar minha esposa, e depois trouxeram filhos. Olha, então, que assim, legal. a gente percebeu esse movimento, e por isso que a gente percebeu um crescimento também no número de corredores na cidade, né? Sim. Então, hoje a gente passa de carro no sábado, no domingo, e a gente está vendo Gente ali correndo pra todo gente lado. correndo, e quando a gente vê com a camiseta da nossa assessoria, a gente buzina, a gente baixa o vidro, e ai, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. De repente, muitas vezes ela manda mensagem depois assim, nossa, eu estava morrendo, e aí o fato de você dar uma buzinada e dar uma aplaudida, pensa num dia da corrida, como é que isso não é. Não, né? é demais. E eu acho que assim, a assessoria de corrida, eu admiro muito o trabalho de vocês, porque é que você falou, tem horas que vocês são psicólogos, tem horas que vocês são incentivadores, terapeutas, e faz toda a diferença, tá? Realmente a pessoa ir ali escutar, opa, passou, o coach passou aqui, deu um buzinário para mim. Cara, sem dúvida, Gera, vocês são referência, Sim. né? Sim. E o mais legal de tudo é o que as assessorias estão fazendo, justamente esse senso de comunidade. E é um senso de comunidade muito voltado a respeito, muito voltado à família, né? Então, você vai eu treino ali na Via Verde. Sim. E eu sei que de manhã tem o pessoal da SPF treinando lá também, né? Exato. E eu passo lá e você vê sempre aquele time focado, aquele time, sabe, fechado, junto, assim, sabe? Você vê que é um time unido, né? Então, esse senso de comunidade, ele é incrível, né, cara? E você sabe que hoje até as grandes marcas aí já estão de olho nesse senso de comunidade que as assessorias têm criado, né? Sim. Porque assim, ó, você vai pelo coração, na verdade. Porque o valor não é um valor absurdo que a pessoa investe para isso, para fazer parte de algo, né? E outra, para evoluir, para se desenvolver de uma forma saudável, de uma forma responsável ali, né? Não sair correndo aí, gerar um problema para si mesmo, né? Uma fratura, alguma coisa assim, né? Então, gente, agradeço demais a participação de vocês aqui. Foi maravilhoso passar esse tempinho com vocês, aprender com vocês. A Menegote, esse ano, está comemorando seus 85 anos de história aí. Somos jaraguaenses da Gema também, né? Uhum. Estamos hoje vivendo a 4ª geração da empresa. E, para nós, foi uma decisão, assim, a gente precisa ter mais envolvimento com a comunidade. E a corrida foi uma forma que a gente encontrou de trazer esses conceitos, viver mais perto desses conceitos aí de superação, de quebra de limites, de estratégias, né, de disciplina. A gente gosta muito disso, faz parte do nosso dia a dia. A gente quer estar mais próximo aí a essas pessoas. Pessoal, se inscrevam para a corrida, vai ser uma grande festa, vai ser um momento
de muita diversão ali. Para as pessoas que querem o desafio, também vai ter o desafio. O troféuzinho para os primeiros lugares está garantido lá também. Medalha todo mundo ganha. Agora, o troféu é quem suar um pouco mais a camisa, né, Hidalgo? Então, temos a Duzi aqui como nossa patrocinadora, uma empresa que está, sem dúvida, aí, voltada para esse mundo também, voltada para o mundo de saúde. E para nós é um prazer ter a Duzi como nossa parceira. Então, gente, agradeço de coração. Compartilhem com esse conteúdo com quem mais precisar. Estejam atentos aí ao próximo episódio. Ainda temos muita coisa para falar sobre as corridas. Mano, Hidalgo. Eu quero parabenizar a Menegotti, né, pela iniciativa. Obrigado. Eu e a Simone Ponte Ferraz estávamos conversando hoje cedo, no café da manhã, a respeito da importância desse movimento da parte corporativa dentro do universo da corrida. Porque as corridas de rua, elas aconteciam em função dos clubes de atletismo. Então, por isso que também Jaraguá do Sul não entrava no radar, né? Joinville, Blumenau, que tem grandes clubes, né, de atletismo. Então, o atletismo de pista fomentava as corridas de rua. E uma ou outra prefeitura usava aquilo através do poder público, né, para fazer aquelas corridas de aniversário da cidade, né, que sempre dava um volume assim expressivo de pessoas, né? Sim. Mas eram o que a gente chamava assim de corridas rústicas, né? Eram corridas que não tinha estrutura nenhuma, chopinho nem pensar, né? Era, né, uma medalhinha, era uma medalhinha daquelas que a gente chamava de fundo de latão, né? Mas aquilo já fomentava bastante. Quando entrou o corporativo para fazer essas corridas, que nem o caso da Menegotti, isso teve uma mudança de chave importante, de trazer justamente o corporativo para esse universo, que é um universo muito interessante. E a gente tem que ajudar na qualidade de vida das pessoas, eu acho que devolver um pouco para a comunidade aí, né, de tudo do que a gente extrai também, né? Então, pô, é um prazer, e quem sabe vem a Menegotti Run segunda edição, terceira edição, e aí vai, né? Assim esperamos. Vamos lá, daqui a pouco estamos fazendo 90 anos. Quem sabe, né? Já vem uma outra super corrida comemorativa aí. Gente, obrigado. Foi um prazer mais uma vez, gente. Obrigado. Compartilhem esse material e bora correr, gente. Valeu!